ao Dermato para Dermato, a nossa sessão de casos clínicos semanal do Dermato Aula. Vamos ao caso de hoje. Mulher de 56 anos apresentava lesão enegrecida e papulosa na nádega. E ela relatava pelo menos 10 anos de evolução dessa lesão quando questionada. Por quê? Essa não era a queixa da paciente. Essa imagem, essa lesão foi percebida durante o exame físico. Olha porque é tão importante a gente examinar sempre nossos pacientes, mesmo que não seja a queixa principal do paciente, tá? E essa era a dermatoscopia. Aquelas imagens anteriores, apesar de bem bonitas, elas são clínicas, tá? E essa era a dermatoscopia. Então analisem essa imagem que daqui a pouquinho eu volto pra gente discutir essa dermatoscopia. Bom, quando a gente vai analisar a lesão pigmentada, a gente tem aqueles algoritmos. O primeiro algoritmo é o algoritmo de 2 passos, que a gente pergunta: essa lesão é benigna, maligna ou suspeita? E aí, gente? Bom, segunda pergunta: qual a sua conduta? E aí? Qual a conduta de vocês? Vamos então discutir isso aí. Bom, voltando para o exame clínico primeiro, tá? O exame clínico, a gente também tem o ABCD do exame clínico. Então vamos lá. Essa lesão é assimétrica? Sim, essa lesão é assimétrica. Vocês percebam que as metades dela são completamente diferentes, do contorno, de coloração, tá bom? Então essa lesão é sim assimétrica. Critério B, que é o critério Bordas. Lembrando, eu estou no ABCD clínico, eu não estou fazendo ABCD dermatoscópico, tá? Então, as bordas, elas são regulares ou irregulares? Então, são bordas irregulares. Então, ela já está completamente suspeita essa lesão, no mínimo, tá? Critério cores também ele existe no ABCD clínico. E aí, quantas cores a gente tem aqui? Bom, eu tenho pelo menos 3 cores aqui, tá? Que é preto, marrom claro, marrom escuro e um branco acinzentado, tá? Então, a lesão apresenta variedade de cores no exame clínico. E por último, D. O D aqui no exame clínico é diferente, ele diz respeito ao diâmetro, tá? No caso, aqui essa lesão, ela era maior do que 6 milímetros. Então, essa lesão, ela era suspeita em todos os critérios clínicos, tá bom? No ABCD clínico, a gente também tem o E, tá bom? O E é a evolução. A evolução já era desconhecida. A paciente tinha essa lesão há muitos anos, mas ela nunca tinha percebido, nunca tinha valorizado essa lesão, tá bom? Vamos então para a dermatoscopia. Essa dermatoscopia é extremamente interessante, tem muita coisa para a gente ver. Primeira alteração, o que eu marquei aqui para vocês? Isso é a rede, tá? Então eu tenho uma rede pigmentada alargada, atípica. Já é um item de suspeição. Aqui eu tenho um outro padrão. Percebam que tem um aspecto de rede, mas é diferente, porque aqui a trama é branca e as bolinhas, o espaço no meio da trama, ele é escuro. Então, isso chama rede invertida. E esse aspecto dermatoscópico é um aspecto altamente associado a lesões malignas. Não é patognomônico, mas é altamente associado. Além disso, tem mais coisa aqui. O que eu sinalizei aqui para vocês? Quem está lembrando? Interrupção abrupta do pigmento nas bordas, então também é um aspecto suspeito, tá? Outro aspecto, nesse meião aqui, o que é isso? Literalmente é um borrão de pigmento preto, também conhecido como blot, tá? Então, área de hiperpigmentação localizada que recebe o nome de borrão ou blot. Não acabou, tá? O que eu marquei aqui para vocês? As cores, múltiplas cores. Então, eu tenho o marrom claro lá em cima, o preto no meio da lesão, o marrom escuro. E eu não marquei para vocês, mas essas regiões aqui, a gente pode chamar de meio... não chega a ser branco, porque quando a gente considera o critério, a cor branca, ela tem que ser, entre aspas, tá? Mais branca do que a cor da pele do paciente, tá? Mas a gente percebe aqui que tem uma alteração de coloração nessas regiões aqui. Bom, então, quais foram os achados da dermatoscopia? Múltiplas cores, blot, rede invertida, rede pigmentada. E aí, qual que é esse padrão, tá?
Qual é o padrão dermatoscópico? Nesse caso, a gente está fazendo o quê? Uma análise de padrões. A gente fez já em outras sessões clínicas o TDS. Então, hoje a gente está fazendo análise de padrão. Esse padrão é o chamado padrão em multicomponentes, tá? E o padrão em multicomponentes é um padrão altamente associado ao melanoma. Ou seja, viu isso aqui na dermatoscopia? É mandatório que, no mínimo, você faça uma biópsia. Bom, vamos voltar à pergunta inicial no algoritmo de 2 passos. Essa lesão é benigna, maligna ou suspeita? Essa lesão é, no mínimo, suspeita, mas tem uma grande chance de ser maligna. E aí, agora ficou mais fácil, né? Bom, qual a sua conduta? A conduta ideal nesse caso, já que era uma lesão de mais ou menos 6 milímetros, 7 milímetros, né? A sua conduta correta seria a exérese completa com margem mínima. Você pode fazer uma margem de meio centímetro, tá? Você não precisa, você não deve fazer uma margem grande e sempre respeitando a linha de drenagem linfática da pele. Por quê? Porque você tem suspeita de melanoma. Então, você tem que pensar já no segmento, dependendo da profundidade do brejo dessa lesão. Então, agora ficou bem facinho, né, gente? Biópsia excisional é a melhor conduta. E qual o seu diagnóstico? Agora ficou bem fácil. Nevo de Reed, nevo displásico, melanoma, carcinoma basocelular? Primeira coisa, a gente tem na letra A, B e C lesões melanocíticas. E na letra D, a gente tem uma lesão não melanocítica. O que define uma lesão como sendo melanocítica? A presença de rede, glóbulos ou estrias. Essa lesão tem rede, glóbulo ou estria? Tem. Ela tem rede e tem rede atípica, no caso, tá? Então, carcinoma basocelular já tá fora, tá? E a gente fica entre nevo de Reed, nevo displásico e melanoma. Nevo de Reed tem características dermatoscópicas muito próprias. Então, que é aquele padrão de explosão de estrelas, que é o clássico, tá? Então, nossas principais hipóteses diagnósticas aqui são melanoma e nevo displásico. Tá certo? E o diagnóstico final foi melanoma maligno tipo extensivo superficial. Um Breslow de 1,4 milímetros e nível de Clark 4. Ou seja, não era um melanoma tão inicial assim, tá joia? E a partir dessa histopatologia, qual é a minha conduta? Você deve proceder à ampliação de margens. Aí sim, você tem que fazer uma exérese com margem de 2 centímetros, lateral e profunda, tá bom? Então, muito obrigada. Hoje vimos mais uma forma de algoritmo dermatoscópico e eu aguardo vocês na próxima semana. Estão gostando? Deixa o like, comenta, compartilha, porque é super importante pra gente, tá? E a mensagem final dessa aula é: keep calm e pratique dermatoscopia, porque a dermatoscopia está para o dermatologista como o estetoscópio está para o cardiologista. Então, um dermatologista sem dermatoscópio é um dermatologista manco, tá? Você não vai conseguir clinicar da melhor forma possível. Abraço e até semana que vem.